Muito bem, deixa eu te convidar, abre a sua Bíblia aí comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá? Efésios 6, 10. Diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem. E orem também, por isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nessa noite ela encontre terreno fértil no nosso coração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra toda a tentativa maligna de nos distrair, de nos fazer perder o foco daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração hoje, que possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor fale conosco, Pai. O Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Por isso, abrimos o nosso coração ao Senhor para a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, se você tem estado conosco nas últimas semanas, você tem acompanhado a série que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios, mas também uma minissérie que nós iniciamos falando sobre a armadura de Deus. Você não acompanhou, nós temos passado semana a semana por cada uma das partes da armadura que Deus nos dá. E esse texto nos deixa algo muito claro que nós precisamos sempre lembrar, é que nós estamos em guerra. E o texto bíblico deixa isso muito claro. E um dos grandes cuidados que nós temos que ter é não cair no engano de que existe uma posição de neutralidade. Às vezes a gente se sente tentado a dizer, não vou mexer, não vou olhar muito para essa história de batalha espiritual, não vou mexer muito com esse negócio, não vou olhar muito, não vou orar nesse sentido, porque se eu não mexer com essas coisas não mexem comigo, vou ficar aqui na minha neutralidade. Só que não existe uma posição de neutralidade nessa guerra. Na verdade, os ataques se tornam cada vez mais intensos e frequentes na medida que eu e você caminhamos na direção daquilo que Jesus nos chamou para viver. Então, quanto mais nós caminhamos na direção dele em obediência, mais nós vamos observar em diversos momentos ataques, mais nós vamos observar o inimigo se colocando para se opor àquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, quem aqui se batizou aqui na vida? Quem aqui se batizou aqui? Alguém aqui experimentou na sua semana do batismo ou nos dias que antecediam o seu batismo? É um exemplo, tá, gente? Não é regra. Lutas, dificuldades, as coisas dando errado de uma forma que você não esperava e de um lugar que você não esperava. Ou em outra situação, ou em outro momento, quando você se converteu e aceitou a Jesus, você enfrentou lutas, situações espirituais, coisas que você não experimentava antes. Que você deu passos em obediência na direção de Jesus. E aí o inimigo não fica contente com isso. O que ele faz? Ele se opõe. Em compensação, se você não tem enfrentado em nenhum momento situações de oposição ou lutas, ore e avalie o teu posicionamento, porque talvez nós estejamos fazendo concessões que nós não deveríamos fazer, e nós não estamos obedecendo a Cristo em áreas que Ele nos tem pedido obediência, e o diabo não vai resistir a quem está fazendo aquilo que Ele quer que faça. Por mais que às vezes a gente venha na igreja, por mais que a gente tente fazer e tenha uma rotina religiosa,
Nossa vida precisa ser santa. Se tem uma área da tua vida que o diabo tem dominado e o pecado tem dominado, ele vai fazer pouca resistência. Ele vai resistir quando você começar a se posicionar, a caminhar na direção do que Jesus te chamou para viver. Mas se é verdade que as oposições e que as lutas espirituais, elas crescem na medida que eu e você caminhamos na direção do que Jesus nos chamou para viver, os recursos e a força que nós recebemos de Deus também aumentam exponencialmente na medida que nós caminhamos na direção de Jesus. Porque não é na nossa força, mas é o poder de Deus que nos fortalece, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é a força que Ele dá, como nós vimos aqui, nós recebemos as armas e nós somos fortalecidos pela força que Deus nos dá, e é com essa força que nós lutamos as batalhas que nós enfrentamos. E nas últimas semanas nós temos falado das partes defensivas da armadura. Então falamos do cinturão, falamos do peitoral, da couraça, falamos do capacete, falamos dos pés calçados com a preparação do Evangelho, do escudo da fé, e agora nós chegamos na parte de arma ofensiva, estamos falando da espada, uma arma de ataque. Porque deixa eu te contar uma coisa, o tema da nossa mensagem hoje é hora de atacar. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para viver em retirada, batendo retirada, ou numa posição acuada espiritualmente, dizendo assim, não, eu estou aqui, o diabo está lançando pedrada, está atacando flechada contra você, a gente está aqui, deixa eu aguentar, estou com o escudo aqui, eu estou protegido, eu estou aqui, e acuado, e batendo em retirada. Tanto que deixa eu te contar uma coisa, sabia que a armadura romana, que é onde Paulo se inspira para dar esse exemplo, ela não possuía proteção para as costas? Porque era proibido ao soldado retroceder. Na verdade, os soldados que tinham feridas nas costas eram muitas vezes mal vistos pelos seus companheiros ali de jornada, porque era sinal de que em algum momento eles tentaram retroceder. E o autor, os Hebreus, vai dizer o seguinte, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não fomos chamados para retroceder, para avançar, nós não fomos chamados para retroceder, para desistir, para ficar acuados, mas nós fomos chamados para avançar em fé. Sabe por quê? Nessa guerra a nossa posição não é defensiva, mas ela é ofensiva. Nós não fomos chamados para ficar acuados, mas nós fomos chamados para, em Cristo, derrotar o império das trevas e alcançar vidas para Jesus. Sabe por quê? Só existe um vencedor dessa guerra, e esse vencedor é Jesus. Na cruz ele venceu a batalha por toda a eternidade, pela minha vida, pela sua vida, e para todas as batalhas que viriam. Então só existe um vencedor, esse vencedor é Cristo, e nele nós temos a vitória para toda e qualquer batalha que nós enfrentarmos. Para toda e qualquer luta espiritual que vier, existe em Cristo vitória para mim e para você. E existem nele os recursos necessários para que eu e você possamos sobreviver todas essas lutas e vencê-las. Só que entenda uma coisa, vitória espiritual não é evidenciada por uma vida que está dando tudo certo em todas as áreas, em todos os momentos. Está tudo bem. Então eu estou vencendo espiritualmente porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho muitos recursos, porque está todo mundo bem em casa, não tem nenhum problema de saúde. Porque está tudo certo no meu trabalho. Porque minha vida está muito tranquila, está tudo muito calmo. Isso não é evidência de vitória espiritual. Uma vida que caminha em vitória espiritualmente, como a palavra de Deus nos diz, é uma vida em que o Evangelho tem transformado você, tem transformado a sua casa, a vida das pessoas ao seu redor, e que o Espírito Santo tem te usado para mudar a vida de pessoas e para alcançar pessoas no poder do Espírito Santo, através do anúncio do Evangelho, através de compartilhar a palavra de Deus e aquilo que Ele tem feito em você. Isso, vidas sendo saqueadas do inferno, vidas que estavam perdidas e entregues às trevas, sendo alcançadas pelo Evangelho através da tua vida. Isso é símbolo de ofensiva espiritual, isso é símbolo de você assumir a tua posição, e eu assumir a minha posição, como guerreiros do Senhor, armados com toda a armadura de Deus, alcançando vidas e gerando transformação na vida das pessoas ao nosso redor. Sabe por quê? Tirando as situações que a gente sabe que as coisas deram errado, porque foi a gente que pisou na bola, sabe que às vezes a gente toma as decisões erradas, e aí tem coisa que acontece, ruim que acontece com a gente, e a culpa é nossa mesmo, e a gente sabe, Deus tem misericórdia. Mas, para as outras situações, o que acontece é que Deus nos conduz por processos muitas vezes dolorosos, difíceis, porque Ele está tratando na gente, Ele está tratando situações na gente, Ele está nos amadurecendo, nos fortalecendo, nos preparando, nos treinando,
nos capacitando, curando situações e tratando situações do nosso coração, que se elas permanecerem ali do jeito que estavam, amanhã elas seriam um motivo de derrota para mim e para você, e elas seriam um motivo de morte para mim e para você. Então ele trata de maneira dolorosa agora, para nos trazer saúde para o amanhã, para cuidar da gente para amanhã. Então tem processos que ele nos leva que não fugiram da soberania de Deus. Não é que o diabo está tripudiando porque ele teve liberdade para isso, mas nada escapa do controle das mãos de Deus. E se ele está te conduzindo por um processo doloroso, saiba que ele não te desamparou e não te abandonou em meio a esse processo. Mas a gente precisa entender que nós estamos em guerra. Existe sim um reino das trevas que luta contra a tua vida, contra a minha vida, contra o reino de Deus. Mas que nós temos os recursos e as armas necessárias para travar essa guerra vitoriosamente em Cristo. E nós precisamos lembrar do seguinte: lute as suas guerras do jeito certo, com as ferramentas certas. Cuidado para não achar que a tua guerra é com o teu vizinho, que a tua guerra é dentro da tua casa, é no grupo de WhatsApp da tua família, porque a tua guerra não é contra a carne, não é contra pessoas. Nós não somos inimigos, as pessoas não são nossos inimigos. A nossa batalha ela é espiritual. E depois de passar, como nós falamos, evidenciando todas as partes defensivas, Paulo chega na parte ofensiva, na espada do Espírito. A espada romana era chamada gladius, que é daí também que vem os gladiadores, mas era uma espada curta, muito afiada, de 2 gumes, com uma ponta também bem aguda, e ela era muito versátil para cortes, para perfurar, para a guerra em si, era uma excelente ferramenta. As legiões romanas, e quando eles assumiam sua posição de falange, munidos da gladius, eles eram quase que invencíveis, eram muito bem preparados e muito bem treinados para usar essas armas. E da mesma forma, nós precisamos estar preparados para adequadamente usar a arma que nós recebemos para as guerras espirituais que nós enfrentamos, para as situações que nós lutamos todos os dias. Nós precisamos estar aptos a usá-la. Porque muitas vezes nós perdemos algumas batalhas, porque nós ainda não sabemos ou não conhecemos e não aprendemos a manejar a arma que o Senhor nos deu, a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas vamos entender um pouquinho mais a respeito da espada do Espírito, da palavra de Deus e como nós podemos usá-la. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz é a espada do Espírito, ou seja, é a espada que o Espírito Santo nos dá. Então, quando nós falamos sobre a palavra de Deus como uma arma para a nossa guerra espiritual, nós não estamos falando de algo externo, mas nós estamos falando de algo interno. Não é sobre informação a respeito da Bíblia, é sobre revelação a respeito da palavra de Deus. E revelação só vem através de intimidade com Deus, de uma vida devocional ativa, de tempo com Deus. Isso traz revelação da palavra de Deus para mim e para você. Não adianta nós pegarmos a Bíblia e tentarmos lê-la, simplesmente estudá-la, analisá-la cientificamente, descobrir quantas vírgulas tem, quantos parágrafos tem, quantos capítulos tem. Mas é sermos transformados pela palavra de Deus. Isso é a revelação da palavra de Deus. Quando nós vamos para a carta aos Hebreus novamente, capítulo 4, versículo 12, o autor nos diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos de coração. A palavra de Deus penetra fundo no nosso coração, e se nós queremos receber a espada que o Espírito nos dá, o primeiro lugar que ela precisa ter efeito, e a primeira pessoa que é cortado por ela somos eu e você. Ela precisa ter efeito em mim, para que eu possa compartilhá-la com os outros. A espada ela é guardada na bainha, aquele recipiente que é colocado. A bainha da espada do Espírito precisa ser o meu coração, precisa ser o seu coração. Não é algo de fora que eu aponto na direção da outra pessoa, é algo que sai do meu coração. Algo que Jesus já fez em mim, dentro de mim, que eu compartilho com as pessoas ao meu redor. O Dale Carnegie, que é o autor daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele cita uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: todos nós, para qualquer coisa que nós vamos fazer, nós sempre temos 2 motivos. Um motivo nobre, geralmente muito nobre, e um motivo verdadeiro. Porque nós temos o hábito de criar motivações e dar desculpas nobres para as coisas boas ou ruins que nós fazemos. Está vendo? A culpa não é minha, mas foi porque isso aconteceu. Está vendo? Eu até tentei, eu quis fazer o que era certo. E aí nós damos motivações nobres. Não, mas eu quis ajudar a pessoa.
Sendo que, na verdade, a palavra de Deus penetra fundo no nosso coração e ela separa as juntas e medulas e as intenções e os pensamentos e os propósitos do coração e ela mostra, você está entendendo que, na verdade, você fez isso por causa do teu orgulho? Você está entendendo que você fez isso porque, na verdade, você queria fazer do seu jeito e você queria no seu tempo e você queria que Deus se rendesse à tua vontade e não você se rendesse à vontade de Deus? E a palavra de Deus vem e examina isso dentro da gente e gera essa transformação dentro da gente para que então nós possamos, a partir daí, compartilhar. Porque é algo que já foi derramado sobre nós, no Espírito Santo. A gente começa a transbordar isso na vida das pessoas ao nosso redor. Então, primeiro é a espada que o Espírito nos dá. Ela precisa ter efeito em nós. E a bainha precisa ser o nosso coração, para que eu possa então compartilhá-la e oferecê-la aos outros. É preciso a gente entender que a Bíblia ela tem um único objetivo, revelar Cristo. Então eu não estou compartilhando a minha religião, uma série de religiões, mas eu estou apresentando a Jesus. Se a gente pudesse resumir a palavra de Deus em uma única palavra, seria o nome de Jesus. Por isso que a Bíblia não é um relato cronológico exato de tudo que aconteceu na história, porque o objetivo dela é apresentar o plano de salvação de Deus em Jesus, para mim e para você, para que nós sejamos alcançados pelo amor de Deus. E nós precisamos estar aptos a compartilhar o amor de Deus na pessoa de Jesus com as pessoas ao nosso redor. Por isso que aí a gente vem para o próximo ponto. Conheça a sua arma, conheça a espada que o Espírito te deu. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o conhecimento técnico. Mas, de novo, não é quantos capítulos tem, não sei se você já participou daquelas gincanas bíblicas, ver quem abre primeiro na referência, aí tinha as bíblias que tinham o índicezinho do lado, aquela não valia, tinha que ser a outra, e aí o pessoal colocava uma referência difícil de achar, e quem achasse primeiro a equipe ganhava o ponto. Não é esse nível de conhecimento técnico, ainda que você precisa conhecer, saber onde é que estão os livros Antigo, Novo Testamento, é importante, mas o conhecimento técnico que nós estamos falando aqui, é, por exemplo, o termo que a teologia vai chamar de apologética, ou seja, como que a palavra de Deus responde às questões fundamentais da vida humana. Eu e você precisamos entender o que a Bíblia fala sobre os relacionamentos humanos. O que a Bíblia fala sobre o dinheiro? É pecado ter dinheiro? Não é pecado ter dinheiro? O que a Bíblia fala sobre a eternidade, sobre salvação, sobre pecado? O que a Bíblia fala sobre a maneira como eu devo conduzir os meus negócios, como eu devo me portar quando eu estou sozinho, quando eu estou cercado de pessoas, como eu devo conduzir a minha vida? Nós precisamos ter, talvez se alguém chegasse para você e perguntasse assim, mas me fala uma coisa, se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A pergunta para nós é, a gente está pronto para responder essas perguntas? Eu e você estamos prontos, embasado, não é uma resposta decorada, mas nós estamos prontos para fazê-lo? Se não, nós precisamos começar a nos exercitar, igual o soldado que treinava diversas vezes com a espada antes, que ele pudesse ir para a guerra. Eu e você precisamos desse treinamento na palavra de Deus, saber como que a Bíblia se posiciona a respeito dessas coisas, para que nós possamos cumprir aquilo que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versos 15 e 16. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor do seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados estes que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. A gente tem com o nosso grupo de jovens adultos, a gente tem o hábito às vezes de ir no Top Golf. Já foram no Top Golf? Já foram? Quem não foi, é uma plataforma que você fica, tem algumas plataformas, geralmente são 3 ou 4 andares, você fica numa plataforma, tem vários tacos de golfe ali, e aí você se prepara, vem a bolinha, e você tem que acertá-lo o mais longe possível nos alvos que estão espalhados pelo campo. Os mais perto, menos pontos, os mais longe, mais pontos. E, gente, meu desempenho é bem variado. Tem dia que até vai, tem dia que não vai nada. Que eu fico batendo 3 vezes para conseguir acertar a bolinha para a bolinha ir. E uma das vezes que a gente estava lá, na baia ao lado, tinha um pessoal jogando. A galera já chegou de luvinha, chegou com os próprios sacos deles ali, com todo o equipamento deles, tudo preparado, protegido ali com capinha, e tiraram. Cara, mas você viu eles jogando, era bonito de ver. Acho que aqueles caras lá têm mais horas lá do que eu de direção. Porque os caras, eles batiam com tanta precisão, que eles pegavam,
A postura deles era perfeita, a forma, e cada atacada deles era uma só, e era perfeita, ia longe, batia lá na parede do fundo. Porque eles tinham a técnica, eles conheciam o jogo, eles conheciam o equipamento que eles tinham. Muitas vezes eu e você falhamos as nossas guerras porque nós não conhecemos a palavra. Me lembro quando comecei a caminhar com Jesus, me faziam perguntas às vezes que eu não sabia, que eu tinha dificuldade em responder, às vezes perguntas básicas da fé, porque eu estava aprendendo ainda. E ninguém tem a obrigação de saber tudo. Pelo contrário, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem muito mais para a gente aprender, que a gente não sabe de nada ainda. Mas existem formas de que nós podemos crescer e caminhar e amadurecer nesse sentido. Temos uma equipe pastoral, temos líderes de TDV, líderes de Vida Coffee, pessoas que podem te ajudar. E nós não temos todas as respostas, mas nós podemos te ajudar a descobri-las. Procure seu líder, procure seu pastor, procure alguém próximo e fala, ó, me ajuda com essa dúvida aqui. E também não sei responder, não, vamos aprender junto, vamos pesquisar junto, vamos atrás, e a gente cresce como corpo quando a gente faz isso, mas nós precisamos estar aptos e prontos a compartilhar com os outros em amor. Não é pegar sua Bíblia e dar na cabeça do seu irmãozinho, não é ficar batendo boca no grupo de WhatsApp da família em época de eleição, que aí um vai para um lado, outro vai para o outro, fica todo mundo sem se falar, mas é você em amor compartilhar a palavra de Deus e a razão da tua esperança. Porque quando você está preparado, o Espírito Santo move o coração das pessoas para que elas venham até você e perguntem, mas me explica essa história aí. Você é crente, né? Mas me fala, e o que você acha disso? E essa situação? E o Espírito Santo te dá as palavras certas e o momento certo para que isso aconteça. Um aviso importante para nós. Não troque de arma durante a batalha. A infantaria romana, além da espada, da gladius, ela tinha mais duas armas padrão. Ela tinha uma lança comprida para o primeiro ataque, e ela tinha também uma faca, uma adaga menor que a gladius, menor que a espada, e que era usada quando o combate era muito intenso e você não conseguia manobrar mais a espada, então tinha uma faca menor que era mais rápida. Só que Paulo ele usa só um exemplo de arma, ele só pega um item e só usa uma arma ofensiva, que é a palavra de Deus. Talvez para que eu e você não nos sintamos tentados a pensar que existem momentos que a gente tem que trocar de arma. Que tem momento que a palavra de Deus é eficiente, mas tem momentos que ela não é. E aí a gente tem que ir com outras armas que vão ser mais eficazes para aquele momento. Deixa eu te contar, a palavra de Deus é eficiente, é eficaz para todo e qualquer momento. Cuidado para você durante as guerras não trocar a palavra de Deus pelo eu acho, pela minha experiência, sempre eu fiz assim, sempre foi assim, eu queria que fosse assim, não porque o senso comum diz isso, o politicamente correto é assim, não porque esse é o meu temperamento, já viram, eu sou muito colérico, e aí eu explodo mesmo, e aí a gente se esconde atrás de um horóscopo gospel para dizer, sendo que os nossos temperamentos, sejam eles mais intensos, sejam eles mais introspectivos, eles precisam estar dominados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que é o Senhor, não é o nosso temperamento, não é os nossos impulsos, não é as nossas vontades. E às vezes a gente troca, e de novo, a mesma ressalva que o Vini fez semana passada. Cara, a terapia é uma ferramenta fantástica, algo que foi dado por Deus, com sabedoria da parte de Deus, e inspiração para o ser humano, para cuidar de uma área necessária da saúde humana. Mas a terapia não substitui a palavra de Deus na tua vida. Ela é um excelente aliado, mas ela não substitui a presença da palavra de Deus na tua vida. Já participou de alguma conversa que chegaram, cara, legal, vamos falar de fé, mas não fala da Bíblia não. Vamos falar aqui, vamos pensar na ciência, vamos pensar nas outras coisas. É a mesma coisa que dizer, cara, vamos para a guerra, mas deixa a tua espada em casa. Vamos para a guerra, mas você deixa a tua armadura para lá e vamos tentar brincar aqui de um jeito diferente. Não é assim, não abandone, não troque de arma e confie na sua palavra, na palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você tivesse dúvidas se essa cadeira seria capaz de te sustentar, você sentaria nela? Você achasse que você ia tomar um tombo? Você ia sentar nessa cadeira? De forma alguma. Da mesma forma, o soldado precisava ter confiança de que a espada dele não ia quebrar no primeiro golpe, que ela ia ser suficiente para os ataques e para se defender em alguns momentos que ele precisasse.
Da mesma forma, eu e você precisamos confiar na palavra de Deus, confiar que ela é suficiente, confiar que ela é a palavra de Deus e que ela continua válida e real, que ela não precisa de atualizações, que ela não precisa de reinterpretações, mas ela é a palavra viva de Deus e ela é suficiente para toda e qualquer situação da minha e da sua vida. Nós precisamos confiar, nós precisamos conhecer e nós precisamos ter revelação que parte de um relacionamento de intimidade com Deus. E meu tempo está indo embora, Jesus. Por fim, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, raciocínios mentirosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. De novo, não é pelo talento humano, não é pela nossa força, porque se ele dissesse que as nossas armas são carnais, então seria a nossa eloquência, a nossa lógica, a nossa forma de persuadir as pessoas, mas ele diz as nossas armas são espirituais, elas são poderosas em Deus. E elas podem destruir fortalezas, a exposição à palavra de Deus destrói fortalezas malignas no coração das pessoas. Mentiras que foram enraizadas e que estão lá no profundo e que fazem aquela pessoa acreditar que ela jamais vai ter esperança de salvação ou que ela não tem valor. São aquelas que destroem fortalezas do pecado, de vícios que são mantidas ali, que o diabo usa para escravizar e enxergar a pessoa de culpa. A exposição à palavra de Deus gera transformação e cura e libertação. E os raciocínios falaciosos, ou seja, as narrativas culturais mentirosas. Você não precisa de muito esforço para prestar atenção nas mídias, nas séries, nas músicas, nos filmes, na cultura que nos cerca, para você identificar algumas narrativas, alguns discursos que são mentirosos e que foram colocados lá intencionalmente pelo diabo para nos afastar da verdade do Evangelho, para nos afastar da vontade de Deus para nós. Quer ver uma delas? Se te faz feliz é certo. Se te faz feliz está tudo bem. Quer ver outra? Você é o que você sente. E deixa eu te contar uma coisa, a palavra de Deus deixa claro, as nossas emoções elas são importantes, mas elas precisam ser submetidas a Cristo. Então os nossos sentimentos e as nossas vontades, eles não são senhores, eles são servos de Cristo e eles precisam estar submetidos à obediência de Cristo. Eles precisam ser submetidos a eles e a palavra de Deus nos leva a entender e identificar quais são esses discursos mentirosos, essas mentiras que o inimigo tenta usar para nos afastar da verdade do Evangelho. E a palavra de Deus nos dá os recursos para que nós possamos então destruir essas mentiras com base na palavra de Deus. De novo, em amor e paciência. Não é batendo boca com Deus, não é discutindo em rede social, mas é você manifestando o amor de Deus, estando apto, conhecendo a palavra de Deus e apto para usá-la, para compartilhar a razão da esperança que existe no teu coração. Uma vez que nós falamos sobre a espada do Espírito, nós continuamos para a oração. O apóstolo Paulo continua para a oração. É interessante que os estudiosos às vezes se dividem, alguns dizem, não, a armadura de Deus acabou na espada. Outros dizem, não, as orações fazem parte também, são uma arma diferente. Mas deixa eu te contar uma coisa. É na oração que você tem a oportunidade também de botar em prática cada uma das outras partes da armadura. Quando você olha da oração, a sua oração ela precisa ser baseada na verdade do Evangelho, ela precisa ser baseada na verdade. Não adianta querer enganar a Deus, não dá para mentir para Deus, gente, ela precisa ser baseada na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único meio até o Pai. Então, se não é na verdade do Evangelho, nós não temos acesso à presença de Deus. Eu e você temos livre acesso à presença de Deus para viver o que já estamos vivendo aqui, da presença de Deus se manifestar, do Espírito Santo se mover pela justiça de Cristo, que Ele conquistou ali na cruz. Sabe por quê? Eu e você não temos justiça pessoal suficiente, não somos bons o suficientes para alcançar misericórdia e alcançar a presença de Deus. Mas o sacrifício de Cristo na cruz faz com que a justiça dEle seja colocada sobre nós. Eu e você somos justos diante de Deus, inculpáveis diante de Deus, por causa da justiça de Cristo. E é essa justiça que nos dá livre acesso à presença de Deus. É a marca de uma vida que trilha o caminho do Evangelho, calçada com a preparação de trilhar e anunciar o Evangelho da paz. É uma vida baseada na oração.
É uma vida que se dedica à oração e que a oração é parte dela e é o que sustenta os nossos pés na caminhada. A oração é um exercício da fé e para a fé. Quando você ora, você está praticando a sua fé, mas você também está fortalecendo a sua fé. Você está depositando a sua confiança e a sua esperança no Senhor, declarando: Senhor, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor me ouve, e eu sei que o Senhor pode fazer algo a respeito. O autor aos Hebreus vai dizer que é necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Ele é real, tenham fé que Ele é real, e que Ele é galardoador, que Ele abençoa aqueles que o buscam. A salvação é o que conduz a nossa oração, a nossa salvação é o que nos dá acesso à oração, e a salvação é aquilo que conduz os nossos pensamentos a Cristo, à obediência de Cristo, e nos conduz durante a nossa oração. E por fim, é a palavra de Deus que tem que ser o conteúdo da nossa oração. A palavra de Deus, e talvez você não tenha tido essa experiência ainda, mas você pode, por exemplo, usar os salmos e orar trechos de salmos, da palavra de Deus. Você precisa usar a palavra de Deus como conteúdo da tua oração. É a palavra de Deus que te dá os seus recursos, que te diz quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele não faz, o que Ele vai fazer, o que Ele não vai fazer e quais são as promessas dEle para a tua vida. Deixa eu te contar uma coisa. A oração é o nosso campo de batalha ofensivo. A nossa guerra, de novo, não é bater boca no grupo da família, não é bater boca com as pessoas que discordam da gente. O nosso campo de batalha ofensivo, eu e você, nos armamos das nossas armas espirituais e entramos na guerra quando dobramos os nossos joelhos e oramos e clamamos. É na oração que nós recebemos recursos do nosso general para que nós possamos então continuar na batalha. É na oração que nós recebemos direcionamento: ó, vai por esse caminho, vai por ali, faça isso. É na oração que nós clamamos por reforço: socorro, Deus, eu preciso de ajuda. A oração é onde nós lutamos as nossas batalhas, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso coração, pela nossa vida. Nós lutamos a nossa batalha de joelhos. E o apóstolo Paulo, e eu vou ser breve aqui, ele deixa algumas orientações a respeito da oração. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: orem em todo o tempo. Imagina você conviver com alguém, morar com a pessoa, e a pessoa está com você 24 horas do dia. Só que você vira para ela e fala o seguinte: isso aqui, ó, a gente só vai conversar um pouquinho de manhã, um pouquinho antes de comer, mas bem rapidinho, que geralmente eu estou com fome, e antes de dormir. Tá bom? A gente vai conversar assim. Que relacionamento é esse? Mas às vezes a gente faz isso com Jesus. A gente fala: Jesus, o Espírito Santo mora dentro do teu coração. Jesus está contigo todos os dias, em todos os momentos. E a gente fala com Jesus um pouquinho de manhã. A gente fala com Jesus um pouquinho antes da gente comer. E às vezes meio com pressa. E à noite a gente já deita na cama, já bota a coberta, apaga a luz. E fala: Senhor, te abençoe, amém. E dorme. E esse foi o nível de intimidade e conversa que a gente teve com Jesus. A gente tem os ouvidos de Jesus voltados para a nossa oração todos os momentos. Então faça da oração algo constante na tua vida. Ora no carro, ora indo trabalhar, ora no momento que você tenha um espacinho ali, uma oportunidade. Crie momentos de oração no teu dia. Isso vai mudar o teu dia. O segundo que ele diz é: orem no Espírito. E aqui ele não está falando sobre orar em línguas estranhas. Nós cremos que o falar em línguas é um dom do Espírito, sim, algo espiritual, mas aqui ele não está falando sobre que a oração efetiva é aquela em línguas. Ele está dizendo o seguinte: olha, orem no Espírito, ou seja, é a oração que é guiada pelo Espírito Santo. É um coração que foi profundamente transformado pelo Espírito Santo, ao ponto de que a nossa vontade, o nosso coração é alinhado com Jesus. Não sei se vocês já tiveram esse questionamento, como eu já tive, olhando para João 15:7. Que Jesus diz o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Aí já ia, Jesus, carro novo, Jesus, aqui, chave da minha casa nova. Senhor Jesus, uma passagem de férias. E às vezes a gente cria essa expectativa, mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim, em comunhão comigo, se a minha palavra, se a espada do Espírito ganhar espaço no teu coração, e vocês estiverem em comunhão comigo, o Espírito Santo vai alinhar o seu coração com o meu, e a tua vontade vai ser transformada, e você vai começar a desejar as coisas que eu quero para você. Você vai começar a desejar aquilo que é o meu plano para a sua vida. Por isso que em Romanos 12:2 a gente lê que o seguinte: quando nós temos a metanoia, quando a nossa mente é transformada, diz que nós então experimentamos e nós começamos a entender como a vontade de Deus realmente é boa,
perfeita e agradável, como ela é melhor que a nossa, como a vontade dele é boa, porque foi transformada, porque a nossa vontade foi transformada. Orar no Espírito significa orar sob a direção do Espírito Santo e ter o nosso coração tão transformado pela palavra de Deus que a nossa oração está de acordo com a vontade do Pai, que nós naturalmente desejamos aquilo que Deus quer para nós. Gente, não tem como uma oração dessa ter um não, porque é a oração da vontade do Pai. É um filho chegar para o pai e pedir algo que o pai já queria dar. Nós temos que tomar cuidado para não tentar transformar Deus no nosso servo nas nossas orações. Entenda que Deus, ele não é refém da nossa fé. Se a gente crer muito, e pensar muito, e concentrar muito, isso não é isso que muda. E não é isso que obriga a Deus a nos obedecer. O que move o coração de Deus é a vontade dele, que é soberana. E é um coração completamente entregue e rendido a Ele, que diz: Senhor, se possível, está aqui. Mas eu confio que a Tua vontade, o Teu plano, por mais difícil que eu não entenda, é melhor que o meu. E nós confiamos. E há momentos que Deus vai mudar a situação. Há momentos que Deus não vai mudar. Sabe por quê? O principal objetivo da oração é primeiro mudar a gente, antes de mudar qualquer outra coisa. A oração começa nos mudando, para depois mudar qualquer situação ao nosso redor. E tem situações que nós precisamos mudar, mas a situação não vai mudar. E ele diz: olha, todo tipo de oração e súplica, cuidado para não cair em algumas armadilhas. Não, a minha oração é só de agradecimento. E às vezes a gente coloca um senso de orgulho ali, gente. Não, porque eu só agradeço, porque olha como eu sou uma pessoa boa, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Cuidado, a oração precisa ser sincera. Não, vai ter momentos que você vai pedir socorro. Todo tipo de súplica é dizer: Jesus, socorro. Não dá, não estou aguentando, preciso de ajuda. Senhor, é fazer como o salmista fazia: Senhor, até quando? Não estou aguentando mais, mas eu confio na Tua graça. É dizer: Senhor, obrigado, Pai, porque o dia foi muito bom. Senhor, obrigado pela bênção, pela cura, pela libertação, pela mudança. Obrigado, Senhor. Mas é diversificar a tua oração com todo o espectro de adoração, de súplica, de agradecimento, de busca, de direcionamento. É vigiar com perseverança. Eu me lembro quando criança, ainda ouvindo testemunho de uma mulher, numa igreja que frequentava, que ela orou por 40 anos para que o seu marido se convertesse. E ela estava lá dando testemunho de que o marido dela havia se convertido. Depois de 40 anos de oração, persevera, não desanima e continua vigiando. Cuidado para você não distrair com todas as ofertas e distrações que a nossa cidade aqui oferece, que esse país oferece, que as nossas vidas nos oferecem. E às vezes a gente se distrai, a gente se afasta daquilo que Deus nos chamou para viver. A gente para de orar, a gente para de perseverar em oração, porque passou um mês, passou um ano, passou 2 anos, persevera em oração. Aquele homem foi alcançado depois de uma batalha que aquela mulher travou por 40 anos de joelhos, sem desanimar. Ela orou e ela perseverou, e ela orou e ela guerreou de joelhos pela vida do marido dela, e o marido dela foi alcançado. Não desanime quando parece que a resposta não está vindo, persevere. E por fim, eu gosto como o apóstolo Paulo, ele pede: olha, orem por mim, então, orem por todos os santos, isso é importante. Ele diz o seguinte: olha, orem por todos os santos. Sabe por quê? Lembra que a armadura do soldado não tinha proteção para as costas? Porque era a responsabilidade do soldado que estava vindo em seguida proteger a retaguarda do que estava à frente. É minha responsabilidade proteger você em oração. É tua responsabilidade me proteger em oração. Como corpo, nós protegemos um ao outro em oração. E a oração é a arma. Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você orou pelos teus irmãos? E cuidado, porque existe uma mentira de incredulidade que vai dizer o seguinte: cara, mas a minha oração por alguém que eu nem conheço, isso não vai mudar. A minha oração por alguém que está lá do outro lado do país, muito pode, nos seus efeitos, a oração do justo, a súplica do justo. Ore por essa igreja, ore pelos seus irmãos. O Espírito Santo vai trazer pessoas à tua mente conforme você ora. Ore pelos teus pastores, ore pelas pessoas ao teu redor. E você vai ver a transformação que isso vai gerar, porque, gente, eu preciso, como teu irmão em Cristo, que você ore por mim. Eu preciso das suas orações, assim como você precisa das orações, das minhas orações. Nós precisamos das orações uns dos outros, isso é ser corpo. Assim como nós colocamos a fé um do outro junto ali, com o escudo junto, nós cobrimos um ao outro de oração. Quando eles formavam a falange, que era aquela proteção, aquela estrutura retangular, os primeiros colocavam o escudo de frente, os segundos vinham e colocavam o escudo por cima, protegiam o outro. Cubram uns aos outros com oração, nós precisamos nos cobrir uns aos outros de oração. Por fim, o apóstolo Paulo ainda fala o seguinte: olha, orem por mim também. E ele pede ousadia e as palavras certas. Gente, já parou para imaginar o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, escreveu a carta aos Efésios, escreveu 13 cartas do Novo Testamento.
que vemos nos livros de Atos, usado com ousadia, falando, não vou parar de pregar o evangelho, nada, quiser me matar, vai me matar. O povo está querendo te matar em Jerusalém, Paulo, eu vou para Jerusalém, é para lá que eu vou. Esse cara, ele chega e fala para a igreja, gente, orem por mim também, para que eu tenha ousadia, e para que eu tenha as palavras certas na hora de falar. Sabe o que isso nos mostra? Ousadia e as palavras certas não são recursos restritos apenas a algumas pessoas que nasceram com o temperamento certo, que nasceram com aquelas que puxam conversa na fila do mercado, aquelas que são naturalmente mais expansivas. Ousadia e a autoridade e as palavras certas para anunciar o evangelho não são restritas a algumas pessoas que nasceram com os dons para isso. Isso é produzido pela oração. Não importa se você é extrovertido ou introvertido, se você dobrar os teus joelhos e clamar e orar, e se orarmos uns pelos outros, o Espírito Santo vai nos encher de ousadia, ao ponto de nós nos posicionarmos, de nós irmos falar, puxar conversa, falar de Jesus para as pessoas, cada um do seu jeito, cada um da forma, da multiforme graça de Deus, como a graça de Deus foi derramada sobre você, mas você vai ser usado sim com ousadia. E uma vez que você conheça a tua arma, a espada do Espírito, o Espírito Santo vai começar a trazer textos ao teu coração para que você os use e vai te dar as palavras certas para que as pessoas sejam alcançadas através da tua vida. É na força do Espírito, não é na nossa. É nos dons do Espírito, não nos nossos. Nosso carisma, os nossos dons, as nossas habilidades nos levam até um ponto, mas só o que gera transformação na vida de pessoas é a unção do Espírito Santo sobre você. E eu quero te